Você já se perguntou como certos conceitos sobre a Bíblia se enraizaram tão profundamente em nossas mentes, mesmo que, ao investigarmos mais a fundo, eles não estejam lá? Hoje, vamos explorar 6 ideias comuns que você provavelmente acredita serem bíblicas, mas que, na verdade, não têm respaldo nas Escrituras. Prepare-se para desafiar suas crenças, questionar tradições e, acima de tudo, aprofundar seu conhecimento sobre a verdadeira mensagem da Palavra de Deus. A Bíblia é um livro fascinante, cheio de histórias, lições e verdades espirituais, mas ao longo dos séculos, tradições e interpretações equivocadas se infiltraram em nossa compreensão dela. Por exemplo, quem nunca visualizou Eva segurando uma maçã no Jardim do Éden? Ou talvez você tenha imaginado 3 reis magos chegando ao estábulo de Belém, montados em camelos, seguindo uma estrela brilhante no céu. Essas imagens estão profundamente enraizadas em nossa cultura, mas será que estão na Bíblia? E quanto à famosa associação de Maria Madalena como uma mulher pecadora? Você vai se surpreender com o que realmente está escrito nas Escrituras. Antes de mergulharmos nessas revelações, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui você encontrará conteúdos reveladores e instigantes sobre a Bíblia e o cristianismo. Se você valoriza um estudo profundo das Escrituras e gosta de explorar verdades que muitas vezes passam despercebidas, este é o lugar certo para você. Agora, com sua mente aberta e sua Bíblia ao alcance, vamos começar essa jornada de descobertas. A primeira ideia a ser desmistificada é a famosa maçã do pecado original. Quando pensamos na história de Adão e Eva, é quase impossível não imaginar Eva segurando uma maçã brilhante antes de dar a primeira mordida. Essa cena foi perpetuada em pinturas, filmes e até livros infantis, mas a verdade é que a Bíblia nunca menciona que o fruto proibido era uma maçã. Em Gênesis 3:6, lemos apenas que Eva viu que o fruto da árvore era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O tipo específico de fruto nunca é mencionado. Então, como surgiu essa ideia de que o fruto proibido era uma maçã? A resposta está na tradução latina da Bíblia, a Vulgata. Nesse texto, a palavra malum é usada, e ela pode significar tanto mal quanto maçã em latim. Essa ambiguidade linguística, combinada com a influência da cultura romana, acabou criando a associação do fruto com a maçã. É interessante notar que na região onde se acredita que o Jardim do Éden estava localizado, frutas como romãs, figos e tâmaras eram mais comuns. Alguns estudiosos até sugerem que o fruto proibido poderia ter sido uma dessas frutas. Porém, o mais importante é entender que o foco da narrativa bíblica não está no tipo de fruto, mas na desobediência de Adão e Eva ao comando de Deus. Passando para a próxima ideia equivocada, temos a história dos 3 reis magos. Durante o Natal, é comum vermos representações de 3 figuras montadas em camelos carregando presentes para o menino Jesus. Mas, novamente, a Bíblia não nos dá esses detalhes. Em Mateus 2:1-2, lemos que magos do Oriente vieram a Jerusalém em busca do recém-nascido rei dos judeus. O texto não especifica quantos magos eram, nem os descreve como reis. A ideia de que eram 3 provavelmente surgiu devido aos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Além disso, os magos não encontraram Jesus no estábulo, como frequentemente imaginamos. Mateus 2:11 relata que eles o encontraram em uma casa. Isso indica que sua chegada pode ter ocorrido meses, ou até anos, após o nascimento de Jesus. Os presentes que os magos trouxeram eram simbólicos. O ouro representava a realeza, o incenso simbolizava a divindade e a mirra apontava para o sacrifício que Jesus faria por toda a humanidade. E quanto à ideia de que Maria Madalena era uma prostituta?
Essa é outra concepção popular que não encontra base na Bíblia. Lucas 8:2 descreve Maria Madalena como uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios, mas não há qualquer menção de que ela fosse uma prostituta. A confusão parece ter surgido da combinação de 3 histórias diferentes. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Em Lucas 7, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, e Maria Madalena. Com o passar dos séculos, essas figuras foram erroneamente fundidas em uma só, criando a imagem que persiste até hoje. Na verdade, Maria Madalena foi uma das seguidoras mais dedicadas de Jesus, testemunhando sua crucificação e sendo a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Outro ponto interessante é a celebração do Natal em 25 de dezembro. Essa data é amplamente aceita como o dia do nascimento de Jesus, mas, curiosamente, a Bíblia não menciona essa data específica. A escolha de 25 de dezembro remonta ao século IV, quando a Igreja cristã adotou essa data para substituir uma festa pagã romana chamada Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível. A intenção era cristianizar uma celebração popular, associando-a ao nascimento de Jesus, a verdadeira luz do mundo. Por fim, precisamos abordar a imagem física de Jesus. A maioria das representações artísticas o mostram como um homem de pele clara, cabelos longos e barba bem aparada. No entanto, a Bíblia não oferece uma descrição detalhada de sua aparência. Isaías 53:2 sugere que ele não tinha uma aparência impressionante ou majestosa que atraísse as pessoas. Jesus, sendo um judeu do primeiro século, provavelmente tinha características típicas da região: pele morena, cabelos e olhos escuros e uma estatura mediana. A ideia de um Jesus de pele clara e cabelos longos foi amplamente influenciada pela arte renascentista, que retratava figuras bíblicas com características europeias. Essas são apenas algumas das muitas ideias que se tornaram tradições, mas que, ao analisarmos mais de perto, não têm respaldo nas Escrituras. Ao explorar essas questões, aprendemos a distinguir entre o que é verdadeiramente bíblico e o que é tradição popular. Isso nos lembra da importância de estudar a Bíblia por nós mesmos e buscar a verdade com o coração aberto. Agora que já começamos a desconstruir algumas tradições populares, vamos aprofundar ainda mais a nossa investigação sobre essas crenças que muitas vezes aceitamos sem questionar. Esse processo não é apenas uma curiosidade histórica, mas um convite para enxergarmos as Escrituras com novos olhos, livres de preconceitos e ideias que foram adicionadas ao longo do tempo. A história da Bíblia nos mostra que durante séculos a palavra de Deus foi transmitida oralmente antes de ser registrada por escrito. Isso abriu espaço para que interpretações, simbolismos e tradições fossem inseridos pelas culturas que entravam em contato com essas histórias. Muitas dessas tradições se tornaram tão influentes que hoje são aceitas como se fossem verdades bíblicas. É por isso que, ao questionarmos essas crenças, não estamos apenas desafiando conceitos populares, mas nos aproximando da essência pura do texto sagrado. Voltando ao nosso tema, há mais uma ideia bastante difundida que precisa ser esclarecida: a imagem dos anjos. Na arte, nos filmes e até nas decorações natalinas, os anjos são retratados como seres humanos belos, com grandes asas brancas e auréolas brilhantes. Mas será que essa é a imagem correta de acordo com a Bíblia? Se olharmos para o texto bíblico, perceberemos que a maioria das vezes em que anjos aparecem, eles são descritos como homens comuns. Em Gênesis 18, por exemplo, quando 3 anjos visitam Abraão, eles se apresentam de forma tão normal que ele os recebe como simples viajantes.
Esse detalhe é reforçado em Hebreus 13:2, que nos exorta a praticar a hospitalidade, pois, ao fazermos isso, podemos estar hospedando anjos sem saber. Os únicos anjos descritos com asas na Bíblia são os querubins e os serafins. Em Isaías 6:2, os serafins são apresentados com 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Já os querubins aparecem na decoração do tabernáculo e do templo, sempre com 2 asas. Contudo, essas descrições são muito diferentes da imagem dos anjos que temos hoje em mente, com suas feições delicadas e auréolas douradas. A origem dessa imagem idealizada dos anjos remonta à arte greco-romana. Nas culturas antigas, círculos de luz ou auréolas eram usados para representar figuras divinas ou seres dotados de grande poder espiritual. Quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, os artistas incorporaram esses elementos visuais às suas representações de figuras bíblicas, incluindo os anjos. Foi assim que surgiu a imagem popular dos anjos com asas imensas e auréolas luminosas. Outro detalhe fascinante sobre os anjos é a reação que eles causam nas pessoas que os veem. Ao contrário do que as imagens suaves sugerem, a presença de um anjo na Bíblia geralmente provoca temor. Em Lucas 2:9, quando o anjo aparece aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus, eles ficam aterrorizados. Por isso, a primeira coisa que os anjos costumam dizer é: não temais. Isso mostra que sua aparência, mesmo quando não mencionada explicitamente, era imponente e inspirava respeito. Além disso, é importante entender que os anjos não são seres oniscientes. Em Mateus 24:36, Jesus afirma que nem os anjos sabem o dia e a hora de sua volta. Eles são mensageiros de Deus, poderosos, mas limitados em seu conhecimento e atuação. A Bíblia nos ensina que há um número incontável de anjos. Em Hebreus 12:22 e Apocalipse 5:11, lemos sobre milhares de milhares e milhões de anjos, formando um vasto exército celestial a serviço de Deus. Agora, vamos abordar outra questão muito interessante: o local do nascimento de Jesus e a famosa cena do presépio. Todos os anos, durante o Natal, montamos presépios que retratam o menino Jesus deitado em uma manjedoura, cercado por Maria, José, pastores e, claro, os animais. Mas será que essa imagem é fiel ao relato bíblico? Em Lucas 2:7, lemos que Maria deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que muitas vezes não percebemos é que o termo hospedaria, usado aqui, pode ser interpretado de diferentes formas. Em algumas versões, ele é traduzido como alojamento ou casa de hóspedes. Isso sugere que, ao invés de um estábulo separado, Maria e José podem ter sido acolhidos em uma casa simples, onde o espaço destinado aos animais ficava integrado ao ambiente familiar. Na cultura daquela época, era comum que as casas tivessem uma área onde os animais eram mantidos durante a noite, especialmente em períodos de frio. A manjedoura, portanto, seria apenas o local onde se colocava o alimento dos animais, mas não necessariamente indicava um estábulo separado, como geralmente imaginamos. Outro ponto interessante é o uso da manjedoura como sinal para os pastores. Em Lucas 2:12, o anjo diz: "E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura." A menção específica da manjedoura como um sinal indica que isso não era algo tão comum, mas ao mesmo tempo era algo que os pastores poderiam reconhecer facilmente. Essa escolha também destaca a humildade do nascimento de Jesus, contrastando com a grandeza de quem ele realmente era, o Salvador do mundo. Além disso, o fato de os pastores serem os primeiros a receberem a notícia do nascimento de Jesus é significativo.
Naquele tempo, os pastores eram considerados uma classe social inferior, muitas vezes marginalizada. O anúncio do nascimento do Messias a eles demonstra que a mensagem do Evangelho é para todos, independentemente de status social. Isso reforça o tema central do ministério de Jesus: inclusão, amor e salvação para todos. Outra tradição interessante a ser questionada é a data do nascimento de Jesus. Como já mencionamos, a Bíblia não especifica a data exata. No entanto, há pistas que nos ajudam a entender que provavelmente não foi em 25 de dezembro. Uma dessas pistas está em Lucas 2:8, que menciona pastores cuidando de seus rebanhos à noite. Durante o inverno, que ocorre de dezembro a fevereiro, na região da Judéia, as temperaturas caem bastante e os pastores geralmente recolhem seus rebanhos para abrigos à noite. Isso sugere que o nascimento de Jesus pode ter ocorrido em outra época do ano, possivelmente na primavera ou no outono. Apesar disso, a celebração do Natal em 25 de dezembro tem um significado importante. Ao adotar essa data, a igreja primitiva buscou cristianizar uma festa pagã já existente, dando-lhe um novo significado: o nascimento de Jesus, a verdadeira luz que veio ao mundo. Isso nos ensina que Deus pode transformar qualquer situação ou tradição para o bem, trazendo à luz a mensagem do Evangelho. Uma outra tradição que vale a pena revisarmos é a ideia de que Jesus tinha uma aparência física semelhante às imagens frequentemente retratadas pela arte ocidental. Afinal, quando pensamos em Jesus, a imagem que vem à nossa mente é de um homem de pele clara, olhos claros, cabelos longos e castanhos, com barba bem aparada, não é? Essa descrição está tão presente em pinturas, filmes e estátuas que, para muitos, tornou-se quase impossível imaginar Jesus de outra forma. Porém, a verdade é que a Bíblia não fornece uma descrição detalhada de sua aparência. Isaías 53:2 nos dá uma pista importante sobre a aparência de Jesus. O texto diz: ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Isso indica que Jesus tinha uma aparência comum, sem características físicas que se destacassem ou chamassem atenção. Como judeu nascido no Oriente Médio, é provável que ele tivesse pele morena, cabelos e olhos escuros, e uma estatura mediana, características típicas da população daquela região no primeiro século. Além disso, a ideia de que Jesus tinha cabelos longos não é sustentada por evidências bíblicas. Em 1 Coríntios 11:14, Paulo menciona que, na cultura daquela época, era considerado desonroso para um homem ter cabelos longos. Como Jesus viveu em conformidade com as tradições e costumes judaicos, é mais provável que ele tivesse o cabelo curto, ao contrário do que as representações artísticas renascentistas popularizaram. Essas representações idealizadas de Jesus surgiram principalmente durante o Renascimento, um período em que os artistas europeus retratavam figuras bíblicas com as características físicas de sua própria cultura. Assim, Jesus passou a ser representado como um homem de pele clara e traços europeus, uma imagem que se perpetuou ao longo dos séculos e acabou se tornando a mais difundida, especialmente no Ocidente. Outra evidência que sugere que Jesus tinha uma aparência comum está no fato de que, após sua ressurreição, ele não foi imediatamente reconhecido por seus discípulos. Em João 20:14-15, Maria Madalena inicialmente pensa que Jesus é o jardineiro. Da mesma forma, em Lucas 24:13-16, os dois discípulos no caminho de Emaús não o reconhecem até que ele parte o pão com eles. Isso reforça a ideia de que Jesus não possuía uma aparência distintiva ou marcante. Agora, vamos falar sobre mais uma tradição bastante difundida: a ideia de que o céu está cheio de anjos com harpas, asas enormes e auréolas douradas.
Essa imagem se tornou tão comum que, para muitos, parece ser a descrição bíblica padrão dos anjos. Porém, ao examinarmos as Escrituras, percebemos que essa representação é mais fruto da arte e da imaginação humana do que do texto bíblico. Os anjos descritos na Bíblia aparecem de diferentes formas, mas na maioria das vezes eles se apresentam como homens comuns, sem asas ou qualquer característica sobrenatural visível. Um exemplo disso é a visita dos anjos a Ló, em Gênesis 19. Eles são descritos simplesmente como dois homens que chegam à cidade de Sodoma. Da mesma forma, em Atos 1:10, dois anjos aparecem aos discípulos após a ascensão de Jesus, e são descritos como homens vestidos de branco. Além disso, os anjos sempre desempenham funções importantes na narrativa bíblica. Eles são mensageiros de Deus, guerreiros espirituais e protetores dos servos do Senhor. Em Salmos 91:11, lemos: porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa passagem destaca o papel dos anjos como guardiões, mas não menciona nada sobre asas ou auréolas. Os únicos anjos descritos com asas na Bíblia são os querubins e os serafins. Os querubins são mencionados pela primeira vez em Gênesis 3:24, onde são colocados para guardar o caminho da árvore da vida com uma espada flamejante. Já os serafins aparecem em Isaías 6, onde são descritos como tendo 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Essas descrições, no entanto, são bem diferentes da imagem popular de anjos com asas brancas e feições delicadas. A ideia de que os anjos tocam harpas também não tem base bíblica. Embora Apocalipse 5:8 mencione que os anciãos e os seres viventes diante do trono de Deus seguravam harpas, não há menção de anjos tocando esse instrumento. A associação dos anjos com harpas provavelmente surgiu na Idade Média, quando a arte cristã começou a representar o céu como um lugar de música e harmonia celestial, com os anjos participando dessa sinfonia divina. Agora, você deve estar se perguntando, se tantas dessas ideias populares sobre a Bíblia não têm fundamento, como elas se tornaram tão difundidas? A resposta está na combinação de fatores culturais, artísticos e religiosos ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, a maior parte da população era analfabeta e dependia da arte, das encenações teatrais e das explicações orais para aprender sobre as histórias bíblicas. Os artistas, por sua vez, criavam suas obras com base nas interpretações da época e nos símbolos que eram compreendidos por seu público. Com o passar do tempo, essas representações artísticas e simbólicas se tornaram tão influentes que acabaram sendo aceitas como verdades. Assim, tradições que começaram como interpretações ou adaptações culturais foram incorporadas à nossa visão do que é bíblico, mesmo sem respaldo nas Escrituras. O mais importante ao questionarmos essas tradições não é rejeitar tudo o que foi transmitido ao longo da história, mas sim buscar uma compreensão mais profunda e verdadeira da Palavra de Deus. Ao fazer isso, não apenas enriquecemos nosso conhecimento bíblico, mas também fortalecemos nossa fé, pois aprendemos a distinguir entre o que é tradição humana e o que é revelação divina. Se esse conteúdo já está mudando a forma como você enxerga a Bíblia, compartilhe com alguém que você acha que também gostaria de saber dessas verdades. E lembre-se, o objetivo aqui não é criticar ou desmerecer tradições, mas incentivar você a estudar a Bíblia com mais profundidade, buscando sempre a verdade. Afinal, como Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos agora a uma última tradição que, ao longo do tempo, ganhou espaço no imaginário popular:
a de que os primeiros cristãos celebravam o Natal exatamente como fazemos hoje, com festas, presentes e a tradicional árvore decorada. Essa ideia está tão arraigada que muitos acreditam que a comemoração do Natal sempre existiu da forma como a conhecemos, mas a realidade histórica é bem diferente. Como já mencionamos anteriormente, a data de 25 de dezembro foi escolhida séculos depois do nascimento de Jesus. Os primeiros cristãos não celebravam o Natal como uma festividade central, pois o foco da fé cristã nos primeiros séculos estava na morte e ressurreição de Cristo, que são os eventos mais significativos para a salvação da humanidade. Na verdade, a primeira grande celebração cristã era a Páscoa, que rememora justamente a ressurreição de Jesus. A ideia de comemorar o nascimento de Cristo surgiu por volta do século III e ganhou força com o tempo, até que no século IV, o imperador Constantino, após se converter ao cristianismo, oficializou a data de 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Essa escolha, como vimos, não foi aleatória, mas estratégica. O Império Romano já celebrava nessa mesma data uma importante festa pagã dedicada ao Sol Invencível. Ao adotar essa data para o Natal, a Igreja conseguiu substituir uma festividade pagã por uma celebração cristã, facilitando a aceitação da nova religião entre os romanos. A árvore de Natal, por sua vez, tem origens ainda mais tardias. Ela começou a ser usada na Alemanha no século XVI como um símbolo da vida e da esperança em meio ao inverno. Com o tempo, essa tradição se espalhou por outras partes da Europa e do mundo, sendo incorporada à celebração do Natal como a conhecemos hoje. Mas então, qual é o verdadeiro significado do Natal segundo a Bíblia? Embora a data e muitas das tradições associadas a essa celebração tenham origens posteriores, o espírito do Natal, a ideia de que Deus se fez homem e veio habitar entre nós, é profundamente bíblico. Em João 1,14, lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." Essa é a essência do Natal. Deus, em sua infinita graça, enviando seu Filho ao mundo para nos resgatar e nos dar a oportunidade de uma nova vida. O Natal nos lembra que Jesus veio ao mundo de forma humilde, nascendo em uma pequena cidade, em uma família simples. Esse contraste entre a grandeza de quem ele é e a humildade de como ele veio ao mundo nos ensina uma lição importante sobre o caráter de Deus e o significado do verdadeiro amor. Filipenses 2, 6, 7 descreve esse ato de forma linda. Ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Outro ponto interessante sobre a celebração do Natal é a questão dos presentes. Muitas vezes damos e recebemos presentes durante essa data, mas será que essa tradição tem alguma base bíblica? A resposta está na história dos magos, que trouxeram presentes ao menino Jesus. Em Mateus 2,11, lemos: "Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra." Esses presentes não eram meros gestos de cortesia, mas tinham significados profundos. O ouro simbolizava a realeza de Jesus, o incenso representava sua divindade e a mirra apontava para seu sacrifício, já que era usada no embalsamamento dos mortos. Assim, ao darmos presentes no Natal, podemos lembrar desses significados e refletir sobre o maior presente que já recebemos: a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Encerrando essa jornada de descobertas, fica claro que muitas das tradições que associamos à Bíblia, na verdade, têm origens culturais e históricas posteriores.
Isso não significa que essas tradições sejam ruins ou que devemos abandoná-las, mas é importante saber diferenciar entre o que é tradição e o que é verdade bíblica. Ao fazer isso, evitamos cair no erro de colocar tradições humanas acima da palavra de Deus, como Jesus advertiu em Marcos 7, 8, 9. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Portanto, o convite aqui não é para rejeitar tudo o que faz parte da nossa cultura, mas para aprender a celebrar essas tradições com entendimento e sabedoria, sempre buscando manter o foco na verdadeira mensagem do Evangelho. Que possamos, ao celebrar o Natal ou qualquer outra festividade, lembrar que o mais importante não são as formas exteriores, mas o que está em nossos corações. Se você chegou até aqui, é porque tem interesse em conhecer mais sobre a Bíblia e suas verdades. Por isso, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e continuar nos acompanhando. Aqui, sempre buscamos trazer conteúdos profundos e reveladores que vão te ajudar a crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. E antes de encerrar, deixe nos comentários qual dessas informações mais te surpreendeu. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e não se esqueça de deixar o seu like. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este e a alcançar mais pessoas com a mensagem transformadora da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.